Vamos falar um pouco sobre a ansiedade, né? Seria a doença do século hoje, né? Antigamente se falava muito da depressão, mas a ansiedade está em alta aí. E meus convidados de hoje é o Dr. Tiago Fontana, psiquiatra, e a doutora Thalita Fernandes, neuropsicóloga. Vamos ter todas as informações sobre a ansiedade, de como prevenir, de como tratá-la também. Tem o nosso amigo Davi, que vai interagir na live com vocês. Mande suas perguntas, tire suas dúvidas, que o Davi vai passar para os nossos doutores aqui para responder para vocês. E compartilhe também que hoje tem o Kit Beleza. Vou dar um oi para o Davi. Boa noite, Davi. Boa noite, Eri. Boa noite, doutor, doutora. Boa noite, Tietê e região. Então, estamos aqui mais uma noite com uma ótima entrevista. Tirem suas dúvidas, mandem suas perguntas. E quem compartilhar vai concorrer a um kit de beleza da Drogaria Santa Cruz Cesaro Lange. Então, compartilhem, falem de que cidade vocês são, estado, e podem fazer pergunta que a gente vai tirar suas dúvidas. É isso aí. Vou apresentar para vocês agora o Dr. Tiago, psiquiatra. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Deri. Boa noite, telespectadores. Agradeço desde já pelo convite para falar desse tema, né, tão pertinente, né, no nosso mundo atual. E obrigado. Vamos lá. Opa, nós que agradecemos, doutor. Doutora Thalita Fernandes, seja bem-vinda à Oro TV. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Nós agradecemos, doutora. Doutora, para começarmos, o que é neuropsicologia? Bom, a neuropsicologia é uma ciência que estuda a relação entre o cérebro e as manifestações do nosso comportamento. O que isso quer dizer? Ela estuda as diferentes áreas do nosso cérebro e como que essas diferentes áreas elas vão interferir nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, na nossa cognição, né? Que é como é que a gente presta atenção nas coisas, a nossa capacidade de memória, de se comunicar. Então, o cérebro, todo esse complexo processo que ele tem, ele impacta diretamente em tudo isso, né? Ao pé da letra, a neuropsicologia ela é a junção dos conhecimentos da psicologia e dos conhecimentos da neurologia. Só a título de curiosidade, ela surgiu mais ou menos no século XX, no início do século XX, com soldados que voltavam da guerra feridos, com lesões no cérebro, e aí começaram a ter muito interesse em investigar por que eles tinham tanta mudança de comportamento. Voltavam com essas lesões e apresentavam, por exemplo, dificuldade de memória, mudava muito o comportamento, alguns ficavam muito mais agressivos. E aí esses estudos mostravam que, dependendo da região do cérebro que eles tinham sido feridos, mudava de alguma forma o comportamento deles. Então, foi a partir daí que surgiu a neuropsicologia. Então, resumidamente, é isso que um especialista nessa área estuda e trabalha. E é um excelente tratamento, né? Sim, com certeza. Ele ajuda muito na investigação de quadros, né? Ajuda muito a investigar se os processos cognitivos eles estão funcionando dentro do que a gente espera, se tem comprometimento. Ele auxilia muito para médicos que querem fazer algum diagnóstico mais específico. Então, ele é um exame, na verdade, porque ele vai investigar, né? A gente tem um processo dentro da neuropsicologia que chama avaliação neuropsicológica. O profissional dessa área ele usa testes, uma série de instrumentos que ele aplica no paciente para, através disso, traçar o perfil cognitivo dessa pessoa, verificar se aqueles aspectos estão atrapalhando no comportamento dele, naquilo que ele queixa, né? Então, ele é um processo investigativo, complementar, muito importante, né? E tem também, claro, dentro da neuropsicologia, a parte do tratamento mesmo, de tentar reabilitar funções que foram prejudicadas, que é um tratamento bem importante também. É importante porque se torna uma importância junção com psiquiatria, né?
o trabalho dos dois. É isso, doutor? Sim. Sim, exatamente, né? E de extrema importância para nós psiquiatras, também os colegas neurologistas, geriatras usam, né? Principalmente para os quadros demenciais, mas atualmente o que vem chamando a atenção na neuropsicologia, né? Complementando o que a doutora Thalita falou sobre a especialidade, a gente tem usado muito em adultos e crianças. Então tem auxiliado diagnóstico, definição terapêutica, né? Guiar os nossos tratamentos e até um entendimento melhor daquele paciente. É como se fosse um mapeamento, né, essa avaliação que ela citou, do cérebro daquela pessoa. Que muitas vezes você pede exames e eles não estão alterados, principalmente em um adulto sem grandes comprometimentos. Então é uma forma de você mapear o funcionamento daquele cérebro, se pode ser dito assim. Eu utilizo cada vez mais nos meus atendimentos. Isso é muito bom. Eu acredito que há ainda bastante áreas que precisa fazer essa junção de trabalho, né? Como o doutor aqui acabou de falar agora, que ajuda até, acho que, eu não digo a cura, mas um tratamento mais eficaz. Sim, Né? com certeza. Doutor, vamos falar da ansiedade? O que é ansiedade, doutor? Vamos. Acho que essa é a pergunta inicial, né? Para que a gente comece a nossa discussão. Primeiro, antes de a gente falar o que é patológico na ansiedade, tem que definir o que é ansiedade. E é importante a gente frisar nesse momento de que a ansiedade é um estado humano fisiológico, certo? Assim como a tristeza é um estado humano fisiológico, certo? Ou seja, todos nós vamos e precisamos ter ansiedade na nossa vida, né? A ansiedade é uma preocupação com o que está para acontecer. Isso vai possibilitar uma preparação, obviamente, para o que está para acontecer. Um exemplo simples, né? Você vai ter férias daqui a um mês. Então, você vai ter que se planejar tanto a viagem quanto o seu trabalho para que essas férias possam acontecer da melhor forma, né? Tem o planejamento da vida diária também, né? No outro dia você vai acordar num momento diferente, você vai sair um pouco da rotina, você tem que se preparar, Estamos nos preparando o tempo todo, né? Lá na época do Homem das Cavernas, né? O homem também já se preparava para caça, quando que era o melhor período, se preparava para dormir, né? Tinha um momento de escassez de alimentos, então ele tinha que estocar muitas vezes. Então, tudo isso, a ansiedade é importante. Tá? A ansiedade não é um problema. Até certo ponto ela chega a ser benéfica, né? Sim. Exato. É isso aí. Quando a ansiedade passa a ser um problema na vida da gente? Então, na sequência, vamos falar quando que ela passa a ser um problema. Justamente quando ela passa a atrapalhar a nossa vida. Então, a gente falou aqui da ansiedade, da boa ansiedade, da ansiedade fisiológica. Quando que a ansiedade passa a ser ruim? Quando ela começa a atrapalhar. Então, você começa a querer antecipar demais as coisas, de uma forma que você começa a praticamente viver no futuro. É aquela pessoa que está sempre 1 mês, 2 meses, 1 ano na frente. E isso acontece mesmo, né? Tenho muitos pacientes que falam, doutor, eu não aguento mais pensar, eu não penso nas minhas férias do final do ano, eu penso nas férias do ano que vem. Eu penso como eu vou estar daqui a 5 anos, eu me preocupo com a aposentadoria o tempo todo, né? Então é uma antecipação patológica, certo? E isso vai gerar vários outros sintomas que vão atrapalhar a vida da pessoa também, porque quem se preocupa demais fica tenso demais, certo? O corpo fica o tempo todo hiperativado, né? Porque a preocupação, o estado de ansiedade que eu estava falando, ele causa alterações no nosso corpo, certo? Um estado de ansiedade excessivo, esses sintomas que são normais vão estar exacerbados e aí passa a acarretar na vida da pessoa também. Entendi. Os transtornos da ansiedade, quais os mais que atrapalham a vida da pessoa? Os sintomas, né? Sim. Vamos falar dos sintomas, porque daí acho que na sequência dá para a gente definir os transtornos, né? Então, quais são esses sintomas de que a ansiedade está acima do ponto, né?
Bom, como eu já falei, a preocupação excessiva, né? Então, antecipação excessiva de problemas, de situações, uma dificuldade em desconectar. Então, pensar o tempo todo em problemas. Pode ser problemas do cotidiano também, tá? Não precisa ser necessariamente uma antecipação. Pode ser problemas, né? É que normalmente a gente se preocupa com o que está para acontecer. Nem que seja daqui a 1 hora, nem que seja daqui a 6 horas. Mas uma hiperconectividade. Então, a pessoa chega em casa, no momento da noite, que era para ela estar repousando, descansando o corpo, preparando para um sono saudável, ela está já pensando no dia anterior. Isso pode invadir o sono da pessoa, muitas vezes acontece. Então, está aí o primeiro sintoma, um dos sintomas cardinais da ansiedade, que é a insônia. A pessoa passa a não dormir, passa a ter alterações em outros aspectos, tá? Tanto no apetite, aspectos físicos, né? A ansiedade ela causa essa ativação, né? Que é uma ativação predominantemente noradrenérgica, vai causar sintomas no corpo. Então, uma sensação de batedeira, o coração batendo rápido, uma sensação de falta de ar, né? Muitas vezes pode dar um aperto no peito, uma certa sensação de angústia, né? Parestesias, que a gente chama que são aqueles formigamentos em extremidades, sensação de frio ou calor também pode ocorrer, né? Uma tensão constante. Tem alguns casos de ansiedade tão graves que a pessoa treme, né? De tanta ativação, certo? Uma hiperreatividade, né? O que seria a reatividade? A reatividade é o que eu recebo de bastante relato também. Então, a pessoa está no dia a dia dela normal, muitas vezes tranquila, e ela toca o telefone e ela pula da cadeira, né? Às vezes é uma ligação de alguém querido, não é um problema, mas tudo ela problematiza. Então, ela fica hiperativada. Alguém fala alguma coisa, ela já dá uma resposta excessiva. Então, impulsividade também pode ocorrer em quase de ansiedade, tá? É um estado, né, excitatório do corpo. A pessoa fica hiperexcitada. E justamente, né, o trabalho terapêutico, né, já estamos antecipando aí que seria a redução dessa excitação. Exato. Aquela somatização, né, dos problemas que a gente vai somatizando. Exato. Tem pacientes que têm mais sintomas somáticos e tem alguns que são mais sintomas psíquicos, ou seja, tem uns que são mais preocupação, mais a hiperconectividade, tem outros que são mais os sintomas físicos. Então, aí nos diferentes tipos de transtorno. E de uma pessoa para outra tem diferença ou é os mesmos? Sim, então, de uma pessoa para outra pode ser muito diferente, né? Então, a gente está falando, quando a gente classifica os transtornos em psiquiatria, a gente tenta colocar no mesmo balaio diversos tipos de pessoas. Estamos tratando de pessoas, né? Não de doenças. Então, cada pessoa vai ter sintomas diferentes, certo? Vão ter pessoas que vão ficar predominantemente preocupadas, vão tentar antecipar os problemas o tempo todo. Tem outros que vão ter predominantemente sintomas físicos. Então, é aquela batedeira, é aquela falta de ar o tempo todo, que chega a ser sufocante. Muitas vezes a pessoa procura cardiologistas, procura pronto-socorro, porque parece um infarto, né? A pessoa fala, eu estou infartando. E muitas vezes ela procura várias vezes a mesma especialidade, porque ela tem certeza que é algo no coração, de tão intenso que é o sintoma. Essa sensação de formigamento, né? Muitas vezes a pessoa pode achar que é um AVC, e parece mesmo, né? Parece mesmo. Inclusive, nós mesmos, muitas vezes, temos que descartar esses tipos de sintomas, né? Se uma pessoa chega, primeira vez na vida, com uma falta de ar no pronto-socorro, você não vai encarar como uma crise de pânico, você vai encarar como um infarto. Descartado a causa orgânica, aí sim, você pode começar a investigar uma causa psíquica, no caso da ansiedade. Entendi. Tem diferença, doutor, da ansiedade? Ela pode, na verdade, ser o mesmo do que um síndrome de pânico? Do pânico? Então, na verdade não, né? Então isso acho que é uma boa pergunta, porque é uma confusão muito grande, né? Então a pessoa, ela acha que a ansiedade é uma coisa, pânico é outra, né? Então, na verdade, né, a síndrome do pânico ou transtorno do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, a gente está falando aqui de ansiedade como uma coisa geral. Então, o transtorno do pânico é um transtorno muito típico, né? O que é uma crise de pânico?
Uma crise de pânico é como se fosse uma descarga de ansiedade abrupta, certo? Então, e muitas vezes, né, na verdade, é uma definição diagnóstica, muitas vezes ela vem do nada. Pode acontecer, inclusive, dormindo, né? É um dos relatos que eu recebo bastante. A pessoa está dormindo, acorda, tendo crise de pânico. Então, são os sintomas físicos da ansiedade vindo muito intensamente. Então, é uma falta de ar, é uma batedeira, é uma sensação de que a pessoa vai efetivamente morrer. É um formigamento intenso em extremidade, né? Parece um AVC, parece um infarto, né? A pessoa fica completamente desesperada e aí vem o nome crise de pânico, né? E muitas vezes ela dura pouco tempo, ela dura 5 minutos, 10 minutos, mas esses 5, 10 minutos para a pessoa durou 1 hora, porque é muito intenso. A crise de pânico, ela pode acontecer em qualquer quadro de ansiedade, até fora de um quadro de ansiedade. Às vezes você está tratando uma pessoa com depressão, ou um quadro de estresse, a pessoa tem uma crise de pânico em algum evento, tá? Quando a crise de pânico passa a ser muito frequente, aí sim você tem o diagnóstico de transtorno do pânico. Então, o transtorno do pânico é a ocorrência de crises de pânico de uma forma frequente. Inclusive, fora da crise do pânico, pode haver ansiedade, mas algumas pessoas não têm ansiedade fora da crise do pânico. Então, a pessoa está no seu estado normal, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas está no seu estado natural, né? E uma crise vem do nada. E às vezes no momento que não era para vir, ela está na casa dela, tranquila. Então, o quadro do pânico ele passa a ser um medo de ter uma crise, né? Eu brinco que é o medo de ter medo, certo? Então, isso acaba dominando, né? O quadro do pânico é exatamente esse. Então, é um tipo de transtorno de ansiedade. É complicado, né, doutora? A gente fala da ansiedade, é tão comum, né, ansiedade falar, mas o quadro dela, né? Doutor, normalmente quando a gente deita, a gente até brinca, nosso computador não quer ser desligado. Isso também é da ansiedade? Com certeza, tá? Com certeza. Lógico que assim, né, a gente tem que tomar também um cuidado, porque tem pessoas com insônia, né, primária, que a gente fala, que é uma insônia per si, né, não uma insônia secundária a um quadro de ansiedade, por exemplo, que podem ter dificuldade para dormir e, consequentemente, acabam pensando na vida, no outro dia. Porém, a insônia que a pessoa fica antecipando, não consegue desconectar, né, acorda várias vezes à noite, muitas vezes com a preocupação, sim, é a insônia clássica de um ansioso. Então, muitas vezes pode ser um dos principais sintomas, né, pode ser, muitas vezes, a busca do tratamento, a insônia, que a pessoa tenha sentido mais. Mas aí você vai identificando e você vê outros sintomas, né? Porque somente a insônia não dá para você fazer um diagnóstico de ansiedade, certo? Você tem que ter outros sintomas cardinais aí que a gente comentou anteriormente, tá? E no caso, quando acontece a insônia, né? Como eu falei, esse computador que não quer se desligar, que vem pensamentos em cima de pensamentos, no outro dia, essa ansiedade ela pode aumentar devidamente por não ter descansado também. Estou certo ou não? Sim. Sim. Infelizmente, é um círculo vicioso, né? Então, a pessoa passa a dormir mal, o sono é cada vez mais, né? Fica claro nos estudos, inclusive nos estudos do sistema nervoso, através de exames de neuroimagem, que o sono é de extrema importância para o funcionamento normal do nosso cérebro. Então, uma noite mal dormida tem um impacto muito grande, inclusive gerando ansiedade. Então, realmente, o quadro tende a piorar se a pessoa não buscar um tratamento. Isso aí. Meus amigos, vão perguntando, tirando suas dúvidas. Realmente, eu conheço muitas pessoas que passam por ansiedade dessa forma, mas que não procuram ajuda. Tipo, logo passa. No outro dia, logo passa. Não é. Tem que procurar ajuda, sim. Especialista médico, né, doutor? Essa história de passar, vai acumulando. Exatamente, né, Deri? Eu acho que, assim, com a ansiedade, isso acaba sendo um pouco comum, infelizmente, porque, assim, hoje vivemos um mundo hiperconectado, certo? Estamos cada vez mais conectados. Sim. Celular, internet, redes sociais, isso fazem parte do cotidiano das pessoas, né? Então, é muito difícil. E, assim,
principalmente com quem trabalha em empresa, com bastante demanda, você é acessado o tempo todo, inclusive nas suas férias, né? Então, é muito difícil hoje em dia quem não lida com a ansiedade, né? Como eu estava falando, a ansiedade. Então, muitas vezes, essa distinção entre uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, para a própria pessoa fica difícil. Então, ela vai postergando, ela acha que é natural ser assim, né? Ela acha que é natural você checar e-mail meia-noite, né? Ou então acordar no meio da noite e ter que fazer alguma coisa, né? Ou então trabalhar 18 horas por dia, né? E não é. Não, né? né? Então já estamos sofrendo a consequência da própria vida e ritmo de vida que nós mesmos nos impomos nessa chamada evolução. Porque hoje aumentou muito o quadro de ansiedade, devidamente por causa do que estamos vivendo hoje, não só pela nossa política, né? A crise que está em geral. Eu vejo bastante comerciantes que estão passando com esse problema de ansiedade, esse quadro que está afetando muito as pessoas. E até falo nossos amigos que estão nos acompanhando que procure, sim. Esse quadro de ansiedade não é bacana. Ele tira as nossas noites, sim. Doutor, a ansiedade pode ser genética? Olha, sim, porém é necessário explicar que não é o único fator, certo? Então, assim, a genética, né, a gente tem um conceito em medicina que chama fator de risco. O que é um fator de risco? É um fator que, se presente, aumenta a probabilidade de você desenvolver, né, no caso, estamos falando aqui de um transtorno, certo? Correto. Porém, não somente ele vai causar ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa tem aquele gene presente, certo? E já tem estudos atuais, né, com genes em psiquiatria que são bastante interessantes, que são genes assim, como se eles genes que ficassem escondidos, inativados. Você tem um gene inativado. E aí você precisa viver alguma situação estressante, um trauma, uma situação social, familiar, pessoal, existencial, para que ele seja manifestado. É interessante que tem estudos, inclusive, com pessoas gêmeas univitelinas. Um tem ansiedade, o outro não. Ou um tem depressão, o outro não, né? E da mesma forma, né, num ambiente de trabalho, que as pessoas têm a vida parecida, tem pessoas que vão desenvolver ansiedade e outras não. Então, a genética seria mais um fator de risco. A gente sempre pergunta em consulta, né, tem mais alguém com ansiedade na família, pai, mãe, irmão, familiares mais próximos, né? E tem um confundidor importante nessa questão genética, né? Que é o fato de você conviver com alguém com ansiedade, ou seja, você ter na criação uma mãe, um pai, um irmão com muita ansiedade, né? De que forma aquilo não influenciou no seu próprio ritmo de vida, na sua forma de ver, de encarar as coisas, a urgência, né, de você ter que fazer as suas obrigações, né? Então é um confundidor. Lógico que em estudos genéticos eles tiram esse confundidor, né? Mas na prática eles se confundem. Fica difícil saber o que é genética e o que é convivência e criação. A ansiedade, ela manifesta muito em crianças, né? Por quê? Cada vez mais, Deri. Cada vez mais vem aumentando bastante, né? Eu não lido diretamente com crianças, mas já fiz atendimento por muitos anos, né? Durante a formação principalmente, e tenho colegas da área e falam que assim é impressionante o quanto tem apresentado, né, esse tipo de queixa em crianças e quanto mais cedo, né? Então a gente tem relatos hoje em dia de crianças com 4, 5 anos já tendo sintomas ansiosos, né? Isso por diversos fatores, né? Aí a gente pode falar de novo sobre o nosso modelo de sociedade, né? Lógico, vai cair aí ambiente genético, né? Vão cair outros fatores, porém, eu acho que cai muito no nosso ritmo de sociedade hoje em dia, né? Então, você pega a criança ali com 7, 8 anos, 10 anos, ela já tem uma agenda mais cheia do que muito adulto, né? Ela tem a escola, ela tem o inglês, a natação, o hipismo, o balé, né? Não pode atrasar em nada, tem que chegar no horário, já começa a ter educação financeira desde cedo, que é bom por um lado, né?
nossos jovens estão mais, vamos dizer assim, eles estão chegando um pouco mais orientados do que nós, do que na nossa época, né, para a fase adulta, mas essa antecipação também pode causar uma ansiedade. E, no caso, quando ocorre essa ansiedade em criança, feito o tratamento já desde cedo, né, já ajuda bastante na fase adulta, né? Sim. Depende, ou não? Sim, não, eu acho que a gente vai até falar isso em breve, provavelmente, mas o tratamento, principalmente em crianças em fase de desenvolvimento, ele tem que ser precoce. Né? Ele tem que ser, todo tratamento tem que ser, mas a criança que está em fase de desenvolvimento é muito importante, porque senão isso vai acarretar um prejuízo aí na formação, nos estudos, né? na forma como ela vai encarar a vida na fase adulta. Isso pode ficar como um padrão de funcionamento, né? Lembrar que a personalidade da pessoa ela é formada teoricamente até os 18 anos, né? Entre 18 e 21 anos, vamos dizer assim, né? Então, tudo que aquele jovem vai viver antes disso vai influenciar no seu caractere de personalidade. É bom a gente falar sobre as crianças, porque como temos muitas mães que assistem o programa nosso, de repente, né, a mãe tem uma criança, porque assim, a ansiedade é diferente da depressão, né? A depressão, a criança se deprime, a ansiedade já, né, altera bastante. Então, às vezes, a mãe nem sabe que o filho ou a filha está passando por um quadro de ansiedade, né? Então, é importante vocês levarem essa informação para o nosso público de casa, tá bom? Sim, ótimo. As drogas de abuso podem causar ansiedade, doutor? Podem e causam muito frequentemente, né, Deri, por vários fatores, né? Você tem tanto o efeito da droga imediato, né? Então drogas, principalmente drogas mais estimulantes, né? Como a cocaína, certo? O crack, aqui eu incluo o café também, que é uma droga, né? Cada vez mais presente no dia a dia das pessoas de uma forma excessiva. Porém, outras drogas também podem causar, tá? Drogas ditas relaxantes, como o álcool, a maconha, né? Alucinógenos. Tanto pelo efeito direto, quando você está sobre o uso, pode desencadear inclusive crises de pânico, né? Aí bastante comum no caso de cocaína, né? E no quadro de abstinência também, né? Então a pessoa faz um uso abusivo de qualquer dessas substâncias, vai dormir e ela vai acordar à noite em abstinência, certo? Lembrar que a abstinência você não precisa de um uso diário, não é aquela pessoa dependente só que vai ter abstinência. Todos nós podemos ter abstinência. Você pode tomar um café, muito café numa segunda-feira e no outro dia você acordar com ansiedade. Tá? Então, o quadro de abstinência causa bastante ansiedade. E tem o terceiro fator, que é a lesão cerebral. Então, uma pessoa que aí num quadro de dependência importante, que está fazendo um uso frequente de uma droga de abuso potente, pode ter sequelas cerebrais que ele fica uma pessoa ansiosa. Principalmente, mais uma vez falando, dos adolescentes, né, que a gente vê cada vez mais precoce o uso. Quanto mais precoce, maior o nível de sequelas na vida adulta. E podemos desencadear um quadro de ansiedade de tratamento bastante difícil. Nossa. Deixa eu tirar uma dúvida com o doutor. Realmente, então, o café faz mal, tipo, em demasia. Realmente acontece de aumentar o nível de ansiedade. Sim, Deri. Eu amo café. Eu também gosto. Eu amo café. Eu tomo café todo dia, porém, assim, a gente tem que ter um controle, né? Porque, assim, o café é um estimulante natural, né? Que nós usamos, né? E o café não é só questão de estimulante, né? Ele ajuda na digestão, ele é algo prazeroso, né? Eu particularmente gosto muito de saborear diferentes tipos de café. Porém, a gente tem que tomar um cuidado porque ele pode piorar o quadro de ansiedade, né? Só eles, por si só, causar, e teria que ser um uso muito intenso. Mas para pessoas que já têm quadro de ansiedade e tomam muito café, uma das medidas seria, por exemplo, reduzir a cafeína, né? Que é um estimulante, certo? Ele vai causar sintomas, inclusive físicos, né? Se você tomar muito café, você pode ter sintomas até físicos, né, de ansiedade. Ainda mais hoje em dia que a gente usa o expresso, que é uma cafeína mais concentrada do que o café filtrado, né?
Então eu gosto de lembrar só, né? Porque a gente fala de droga, de álcool e tal, e ninguém lembra do café, né? E do cigarro, né? Do cigarro, claramente. Depois do café, o cigarrinho, para quem fuma, né? Sim. Eu não fumo, no meu caso, vai muito bem um cafezinho. Bom, então o café realmente, em demasia, ele faz mal. Eu queria ter certeza com o doutor a respeito disso, porque realmente eu tomava muito café, reduzi bastante o café. Por mais que eu goste, doutora, vai muito bem um café, né? Muito bom. A ansiedade, ela pode abrir o apetite? Sim. Aumentar, né? Aumentar o apetite, né? Sim. Infelizmente é bastante frequente essa alteração. Então, na verdade, assim, a ansiedade, um dos efeitos que ela tem no corpo é alterar o apetite, ou aumentar ou diminuir. Tem muitos casos de ansiedade que a pessoa perde a fome e para de comer, justamente pelo quadro excitatório. Para de dormir e para de comer, né? Mas a gente vê mais frequentemente ela exacerbar o apetite. Eu acho que vale aqui falar um pouco também sobre um confundidor que eu recebo muito no consultório. Então, pessoas que chegam comendo demais, né? E falando que tem muita ansiedade. Então, a pessoa já chega falando que tem muita ansiedade. E aí você vai investigar, na verdade, ela está comendo demais. E muitas vezes é só isso que acontece, tá? Aí, não necessariamente, muito provavelmente, não é pela ansiedade, né? A pessoa ou tem um mau hábito alimentar, ou assim, na prática, ela está fazendo quadros de compulsão alimentar, que seriam comer em demasiado, né? Episódio de compulsão é você comer muito, né? Acima do que é natural para aquele evento social, presente no quadro de bulimia nervosa, mais intensa, porém hoje em dia tem aparecido bastante o transtorno de compulsão alimentar periódica, que a pessoa tem alguns quadros de compulsão alimentar sem caracterizar a bulimia, e aí o tratamento é diferente, certo? Você não vai focar na ansiedade, você vai focar na impulsividade em comer, tá? É a mesma coisa, assim, né, de uma forma, né, pegando o mesmo grupo das pessoas que fazem compras excessivas, né, ou que tem o jogo patológico. Então, é um grupo diferente do que a ansiedade, tá? Embora, obviamente, muitas vezes que a pessoa está comendo demais, você identifica um quadro de ansiedade. É importante tratar para que a pessoa pare de se alimentar em demasiado e ganhe muito peso. Normalmente a gente ouve, né? Eu estou gorda ou gordo porque eu tenho muita ansiedade, eu como demais. É o que mais ouve, não é? Então, Exato. Não necessariamente é a ansiedade, é a compulsão alimentar. E o que eu observo muito, né, quando é compulsão, ainda causa, né, muitas vezes a pessoa nem tem compulsão alimentar, né? Ela come várias vezes ao dia, ou ela tem um mau hábito alimentar, o que é muito comum hoje em dia, né? Principalmente assim, pessoas que vivem uma rotina que é de intensa de trabalho, comem horários errados, a forma errada, e a pessoa meio que culpa a ansiedade pelo seu mau hábito, né? Então também é um desafio, né, para você explicar para ela que ela na verdade tem que melhorar os hábitos dela, certo? E não necessariamente uma ansiedade. É o que a gente ouve bastante, mas como o doutor falou, não é diretamente só ansiedade, né? Pode também a obesidade estar ligada também à ansiedade, ou não? Sim, é muito comum, na verdade, né? Na verdade, a ansiedade pode ser um aspecto, né, vinculado à obesidade daquela pessoa, né? Então, a pessoa, quando ela tem oscilações de humor, tanto ansioso quanto depressivo, também é comum, e nessas oscilações de humor ela aumenta o apetite, aumenta o consumo, né? Isso sim, né, é um aspecto. Porém, tratamento de obesidade, normalmente o quadro é multifatorial, tá? Aí fica para uma próxima entrevista. Que não vai faltar, né? Para o ano que vem já está aí, né? Já estão convidados. Nem terminamos, eu estou convidando para outra, tá, doutor? Doutor, quais os tipos de medicamentos são mais indicados? Então, aí vai depender, assim, vai depender de alguns fatores, né? Então, assim, a gente está falando de ansiedade, né? Como eu falei na questão do pânico, mas você tem outros tipos de quadro de ansiedade, né? Então, eu só vou falar rapidamente sobre os transtornos e aí eu falo sobre o tratamento, né? Então, você tem o transtorno do pânico, que eu expliquei, né, naquela pergunta anterior. Você tem o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, né?
que aí seria uma ansiedade presente ao longo do todo o dia. Ela pode oscilar, lógico, né? Ela pode, muitas vezes, aumentar de manhã ou no final da tarde, que é comum, mas ela está presente a maior parte do dia, esses sintomas de preocupação, antecipação, tensão, de dificuldade em relaxar, alterações físicas, tá? E você tem o quadro de ansiedade social, que é o transtorno de ansiedade social, antigamente chamado de fobia social. Tá? Eu não gosto do termo fobia social, porque fobia social parece que a pessoa tem simplesmente medo das outras pessoas. Não é exatamente isso. É um medo de se expor. Então é um medo que pode incluir falar com uma pessoa, mas pode incluir sair de casa, pegar um ônibus, pegar um avião, né? Dar uma entrevista, dar uma aula, né? Qualquer tipo de exposição. A pessoa, quando está na casa dela, ela está tranquila, mas também na casa dela ela pode se expor. Se ela tiver que falar com alguém, às vezes por vídeo, né, pode desencadear. Então a pessoa tem crise de ansiedade que, diferente do pânico, elas são mais previsíveis. Então, por exemplo, né, o paciente fala que ele está entrando na empresa, ele tem uma crise de ansiedade. Ou ele vai falar com o chefe dele, ele tem uma crise de ansiedade. Geralmente figuras de autoridade, né, teoricamente superiores, são mais ansiogênicas, né? Então a pessoa tem uma crise pontual. É diferente do pânico, que é uma crise que vem do nada. E muitas vezes é menos intensa também, né? Não é tão grave quanto o pânico, embora possa acontecer a crise de pânico também, como eu falei. Em qualquer um desses transtornos pode haver crise de pânico, tá? No TAG, o transtorno de ansiedade social, no transtorno do pânico ela já ocorre, tá? Acho que são esses os 3 principais tipos de ansiedade. Então, uma é ansiedade o dia todo, uma ela vem de forma paroxística, com pouca previsão, que é o pânico, e a outra vem em um ambiente de exposição, tá? Eu falo que assim, o transtorno de ansiedade social acaba sendo até um pouco mais fácil de tratar, porque a crise é mais previsível. Então, você consegue fazer várias técnicas de manejo antes da exposição, durante e após, né? O pânico ele já vem do nada, né? Mas assim, falando da parte medicamentosa, tá? Pra gente também, que é um tema muito amplo, né? Mas assim, pra gente falar de medicação, eu sempre gosto de explicar um pouco do que acontece no cérebro da pessoa. Porque a medicação, o que ela vai fazer? Ela vai mexer na atividade molecular e na transmissão entre os diferentes sistemas do nosso cérebro. Então você tem que saber qual sistema que está prejudicado. No caso da ansiedade, né, a gente tem um foco ainda como, né, primeira linha, o sistema serotoninérgico, ou seja, da serotonina, né? Você tem também, como eu falei, a hipermodulação da noradrenalina, tá? Que causa muitos sintomas físicos, inclusive, né? A descarga do pânico é uma descarga adrenérgica, né? Você tem o sistema do GABA, certo? Que é o ácido gama-aminobutírico, e do glutamato, tá? Então, assim, o tratamento de primeira linha ainda tem um foco muito grande sobre a reposição da serotonina. Então, nós vamos usar antidepressivos, e aí vem uma confusão clássica na prática, né? Eu recebo, às vezes, até paciente que passou em um outro colega e falou, viu, eu fui naquele colega, mas ele me passou um antidepressivo. Eu não tenho depressão, eu tenho ansiedade. Então, assim, gente, o nome é desatualizado mesmo, tá? Desde que eu estou na residência, eu falo sobre essa questão do nome. É horrível, né? Porque, realmente, a gente usa antidepressivo para ansiedade, a gente usa para impulsividade, para compulsão alimentar. Então, o nome antidepressivo é um nome muito desatualizado. Na verdade, você vai usar... Eu gosto de falar que a gente vai usar um inibidor da recaptação de serotonina, tá? Não necessariamente um antidepressivo, porque senão a pessoa fica com aquilo na cabeça, né? E são os mais comuns, né? Que a gente costuma usar, que são o escitalopram, a sertralina, a fluoxetina, a paroxetina, tem vários desse grupo, tá? Por que é um tratamento de primeira linha? Porque é um tratamento que você faz e ele é duradouro. Você pode utilizar esse tratamento por meses, por anos, que ele não vai perder a eficácia, tá? Diferente do outro grande grupo que a gente usa, que são o grupo dos benzodiazepínicos, que vão agir no GABA, que é um inibidor do sistema nervoso central, certo? Então ele vai ativar o GABA, que vai deprimir o sistema nervoso central, que ajuda muito na questão excitatória, né? O GABA ele faz um contraponto com o glutamato, que é um excitatório, ele é um depressor. Então você vai fazer com que aquela pessoa fique menos ativada. O problema, né, dessa classe, né, que os mais antigos são os benzodiazepínicos, embora a gente tenha medicações que modulam o GABA atualmente, que tem um efeito duradouro, como a pregabalina,
que eles têm um efeito... Na verdade, assim, eles são daqueles remédios que o corpo acostuma. Né? São os tarja pretos, que a pessoa já tem medo, né? Que é muitas vezes difícil de passar na prática. A pessoa acha que é um remédio perigoso. Na verdade, é um remédio que pode causar dependência. Porque o nosso cérebro ele se acostuma com o efeito. Ele funciona que nem uma droga. Né? Porém, ele pode ser muito importante. Principalmente no começo do tratamento. A pessoa vem sem dormir, tensa, tendo crises de pânico várias vezes no dia. Então você quer um remédio que faça efeito na hora, né? Até, por exemplo, os antidepressivos que a gente falou, fazerem o efeito, né? Eles demoram algumas semanas, certo? Então muitas vezes você associa os 12 no começo do tratamento para depois retirar o tarja preta, né? O que é o benzodiazepínico, né? Uma outra função muito importante do benzodiazepínico é para crises. Então quando a pessoa tiver principalmente a crise de pânico, que é uma crise muito dramática, a pessoa pode usar aquele remédio. Tem até remédios sublinguais hoje em dia que a pessoa usa e ameniza a crise. Lógico que não vai ser o nosso único recurso para uma crise de pânico, tá? Mas é um recurso interessante que a pessoa tenha. E aí tem outros remédios, tá? Inclusive de primeira linha, né? Você vai ter outros tipos de antidepressivos, né? Que são antidepressivos duais, que agem em serotonina e noradrenalina, porém também tem outros que agem em dopamina e noradrenalina. Porém, a gente tem que ter uma atenção porque eles podem piorar a ansiedade, né? A noradrenalina, como eu já falei, ela influencia inclusive os nossos sintomas físicos. Então, muitas vezes, se você entrar de cara com um remédio noradrenérgico numa pessoa muito ansiosa, ela pode eventualmente até piorar. Mas é uma opção para casos mais refratários, dependendo do caso que você recebe, você pode estar utilizando. A gente usa também antipsicóticos, né? Principalmente os mais modernos, que a gente fala de atípicos, né, ou de segunda e terceira geração, que tem uma ação serotoninérgica, né? Então aí causa uma outra confusão. Aí a pessoa quer realmente te esganar, né? Você foi para uma ansiedade e recebeu um antipsicótico, né? O médico está achando que eu sou louco. Não é também, né? A ação do remédio não é para psicose, a ação é para modulação serotoninérgica. Bom, eu falo que tem outro lado bom. É melhor tomar esse comprimido à noite, todo dia, né? E passar bem do que viver nessas crises da doutora. Meus amigos, já vamos entrar com a doutora Thalita. Eu vou passar agora para o Davi, que ele deve ter bastante perguntas aqui para os doutores. Vamos lá, Davi. Tem bastante perguntas? Sim, nossa, tem bastante perguntas. Até agradecer aqui a todos que estão assistindo. Maria Luísa, Silvana Januário, Fátima Cavalari, Ivan Souza, José Mocim, Paulo Serafim, que é de Sorocaba também, Rony Cleiton e todos que estão assistindo. Doutor, sobre ansiedade, tem muitas pessoas perguntando que descontam a ansiedade na alimentação. Tem como... Sim, claro. Bom, ansiedade e alimentação. Acho que é um tema, né, muito pertinente, né? Essa é uma dúvida muito importante, né? Então, assim, é um tema bastante amplo, né? A gente falar de alimentação, de controle de peso, tá? O que eu posso dizer de uma forma geral é que, assim, se você tem um problema exclusivamente com dificuldade em controlar o apetite, um peso que você não consegue perder, né? Você ganhou uma época da vida e não consegue perder, tá? Alimentos que você não consegue deixar de comer, como chocolate, né? Vício em chocolate é muito frequente, ou doces, ou alimentos gordurosos, tá? Isso pode vir de um quadro de ansiedade, lógico que pode, né? Porém, a questão alimentar é muito mais complexa do que isso, né? Então, isso pode, né, envolver um psiquiatra, né? Inclusive cada vez mais envolve, né? Eu mesmo tenho um período da semana que eu atendo num spa, junto com endocrinologistas, com nutricionistas, né? Inclusive com psicólogas, né? Então, assim, muitas vezes envolve um psiquiatra, né, para você fazer esse acompanhamento, um psicólogo também muito importante, né? Que pode eventualmente usar um tipo de medicação e o psicólogo usar um tipo de terapia. Porém, não é a única forma de você controlar e não é a única coisa que você tem que fazer. Muitas vezes você tem que
mudar os seus hábitos, tá? E assim, mudar hábito é difícil, né? Porque justamente por ser hábito é algo que você faz no seu dia a dia, tá? Então, assim, o que é, na verdade, mais fácil, né? É muito difícil a pessoa se diagnosticar. Então, assim, se você está comendo em demasiado e você tem dúvida que possa ser ansiedade, né, dentro de tudo que a gente está expondo aqui hoje, procure um psiquiatra, tá? Ou um psicólogo, né, se você não quer inicialmente procurar um psiquiatra, né? Tem pessoas que têm um pouco de resistência, tá? Mas eu reafirmo, né? A nossa avaliação ela é super tranquila. Inclusive, eu não medico todas as pessoas que passam comigo, justamente porque muitas vezes você identifica que não é um quadro de ansiedade que vai melhor, que você precisa usar um remédio, às vezes uma terapia, às vezes uma nutricionista, ou às vezes orientações básicas, né? Você já consegue com que a pessoa coma melhor, coma menos, né? Então, mas é um tema bastante amplo. Então, assim, muitas vezes o quadro de ansiedade aumenta o apetite, sim, é muito comum. E no caso da depressão, existem vários tipos de depressão ou cada pessoa pode ser um pouquinho mais sensível de uma para outra, que pode ser um pouco mais severa, mais moderada? Tá, bom, depressão é um outro tema muito amplo, né? Dá para fazer uma entrevista só dela também. Mas sim, há diferentes quadros de depressão, certo? Então, depressão, você tem o episódio depressivo, que pode ser leve, moderado ou grave. Você tem a depressão com ansiedade, que é o mais comum hoje em dia. Então, assim, é muito interessante, né? Porque você vê descrição de casos clínicos antigos, você tinha muita depressão melancólica, que é aquela depressão clássica, que a pessoa está na cama, sem energia, não querendo viver, triste. Hoje em dia, é muito comum a depressão com ansiedade. Então, a pessoa tem sintomas depressivos, de tristeza, de falta de disposição, de negativismo intenso, junto com sintomas de ansiedade, angústia, preocupações, insônia, distúrbio alimentar. A depressão em si, ela pode também causar o distúrbio alimentar, tá? Então, já linkando com a outra. E sim, a depressão depende de pessoa para pessoa, né? Você tem pessoas, por exemplo, que têm uma tendência maior a ficarem deprimidas, às vezes por aspectos de personalidade, às vezes por situações vividas na sua vida, traumas, né? Ou situações socioeconômicas, tá? E tem vários tipos de depressão. Você tem a depressão recorrente, como eu falei, tem a depressão com ansiedade, você tem o episódio depressivo único, você tem uma depressão grave que pode vir com sintomas psicóticos, né, que muitas vezes se confunde aí com a esquizofrenia, tá? Você tem a depressão no idoso, que é diferente da depressão do adulto, que é diferente da depressão da criança, tá? Então, tem vários tipos e assim, o tratamento é sempre individualizado, certo? Assim como a ansiedade, né, você não trata da mesma forma duas pessoas com o mesmo diagnóstico, às vezes, porque as pessoas têm particularidades diferentes. E no caso do TOC, tem muitas pessoas perguntando que sofrem com o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma pergunta que muitas pessoas estão perguntando. E a ansiedade, tem cura ou dá para amenizar? E dá para também juntar a neuropsicologia num paciente com a psiquiatra? Tá, deixa eu responder na sequência essas 3 perguntas. Então, só a cura da ansiedade eu vou deixar para a gente falar na nossa entrevista. Pode ser? Quem fez a pergunta? Fica tranquilo que eu não vou esquecer não, tá? Mas acho que eu vou deixar para falar mais para o final, quando a gente já tiver esclarecido o tratamento, tá? Acho que fica mais interessante. Com relação ao TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é bastante interessante essa pergunta porque ele já fez parte dos transtornos de ansiedade. E, inclusive, o tratamento para TOC, muitas vezes, é com antidepressivos usados na ansiedade também, né? Você tem aí a modulação do sistema de serotonina, tá? E muitas vezes a pessoa tem o TOC e tem ansiedade, né? Tem altos níveis. Inclusive, o TOC, muitas vezes, ele vem com altos níveis de ansiedade. Até por isso que ele já fez parte. Hoje em dia, né, no atual manual diagnóstico de transtornos mentais, né, o DSM-5, ele foi separado numa classe diferente, tá? Que eu também concordo porque é um transtorno muito específico, né, o TOC, né, o pensamentos obsessivos, atos compulsivos, né?
Mas no toque, você invariavelmente tem altos níveis de ansiedade, até pelos pensamentos, pelos atos compulsivos, envolve muita ansiedade. Você também vai fazer um tratamento para esse sintoma, tá? Mas aí também, né, um tema super amplo, aí caberia um novo encontro, tá? E a outra pergunta foi cura? Então, no tratamento, uma pessoa que sobre a neuropsicologia, né? Isso. Ah, sim, lembrei. Então, com relação à neuropsicologia e psiquiatria, com certeza, tá? Com certeza, eles são totalmente complementares, tá? Eu tenho, né, como base no meu tratamento cada vez mais a neuropsicologia, tá? Lembrar que também uma neuropsicóloga, muitas vezes, ela não é só uma neuropsicóloga, ela também é uma terapeuta. No caso da doutora Thalita, ela não é só neuropsicóloga, ela também faz terapia, tá? Mas, assim, a neuropsicologia especificamente, que foi a pergunta, pode sim ajudar, né? Por quê? Porque a neuropsicologia trabalha com reabilitação, né? A reabilitação é um tema bastante amplo, certo? Então, por exemplo, a pessoa tem um quadro de ansiedade e ela tem sintomas cognitivos, como dificuldade em atenção, né? Dificuldade de concentração, dificuldade de memória, que é muito comum na ansiedade. Algumas vezes, né, a gente trata a ansiedade e a memória e a atenção volta. Algumas vezes não. Algumas vezes sobra um pouco de sintoma que acaba atrapalhando a atenção. E aí a neuropsicologia pode ser muito complementar, como uma reabilitação, um treino de atenção, um treino de memória, uma avaliação neuropsicológica para ver se não tem um déficit cognitivo além do quadro de ansiedade. Então, os quadros de humor, muitas vezes, eles vêm com quadros cognitivos, a depressão e a ansiedade. A gente julga que um é causa do outro, mas muitas vezes não. Então, com certeza, tá? A neuropsicologia ela é complementar com a minha forma de atuar principalmente, tá? Então, vamos fazer o seguinte, segura um pouquinho, Davi. Como nós temos a doutora Thalita aqui, a neuropsicóloga da área da psicologia, nós já vamos conversar com ela, que muitas perguntas aí já está direcionando a doutora. Perfeito. Tá, doutora? Doutora, o tratamento não é só com medicação, né? Com medicamentos. Com certeza. A medicação é um importante tratamento nisso, né? Mas não é o único. Então, a gente tem aí, dentro da psicologia, né, podendo auxiliar de diversas maneiras na questão da ansiedade. É mais comum ligarmos a psicologia com a psicoterapia, aquela questão clássica da clínica, né? Mas um psicólogo pode atuar de diversas formas. Por exemplo, um processo de orientação, de psicoeducação para os mecanismos de ansiedade. Ele pode trabalhar com grupos em escolas, com grupos de estudantes que vão prestar vestibular para trabalhar a ansiedade. Ele pode atuar em hospitais com pessoas que vão passar por processo cirúrgico, então trabalhar os aspectos de ansiedade nisso. No esporte, com atletas, né? Para melhora de rendimentos. Então, esse trabalho que a gente chama de psicoeducação, ele é um trabalho informativo, ele visa esclarecer os aspectos, por exemplo, né, como a gente está falando hoje, da ansiedade. Certo. Ele não é um trabalho tão profundo como a psicoterapia. Por isso que eu enfatizo que ele é um trabalho de esclarecimento, que quanto mais a pessoa tem conhecimento, melhor ela consegue lidar com isso, né? Então, essa é uma maneira que a psicologia, né, que pode auxiliar nisso. A outra, a gente já comentou um pouquinho aqui, né, o que o Dr. Tiago estava falando, receber um paciente, muitas vezes, para uma avaliação, é muito comum no consultório receber uma avaliação solicitando que investigue se aquele comportamento, se aquela queixa do paciente, ele tem mais a ver, eles são os aspectos de ansiedade, ou se ele tem aspectos de outros transtornos, né? É muito comum o TDAH, que a gente vê tanto hoje em dia. Eu recebo muitos colegas, médicos, que passam uma avaliação dessa para eles poderem complementar o diagnóstico dele. É difícil, muitas vezes, diferenciar, né? Se é um transtorno de atenção e hiperatividade, se é ansiedade, eles têm sintomas parecidos. Sim. Então, a psicologia, pensando nessa área de atuação, ela ajuda dessa maneira também, né? Para a gente verificar se é de fato ansiedade, se tem elementos assim, ou se é por uma outra linha.
Através disso, o médico, com certeza, vai fazer uma outra linha de tratamento, né? Ele estava falando das medicações. Se você começa a tratar alguém como um TDAH e ele tem um quadro de ansiedade, ele pode piorar muito, né? Comprometer muito mais o funcionamento dele no dia a dia. Entendi. Então, um profissional dessa área que consiga fazer esse tipo de investigação é muito importante para isso também. E, claro, a psicoterapia, que é um dos aí que a gente mais ouve falar, né? No caso, eu poderia estar tratando, um exemplo, eu com o doutor Tiago, com a doutora também. Os dois tratamentos juntos. Seria ótimo. Sim, seria o mundo ideal, muitas vezes. Exatamente. Farmacologia, né, com a terapia, Isso. né, psicoterapia. Muitas vezes, o tratamento em conjunto, quando a gente fala que é o mundo ideal, é o que tem resultados mais eficazes. Não significa que precisa ser sempre assim. Certo. Às vezes, em alguns casos, é uma ansiedade pontual, motivada por alguma questão específica, que uma medicação pode ser muito bem-vinda e já melhorar. Em outros casos, não precisa da medicação, né? A pessoa aprendendo a lidar melhor com as situações que causam estresse para ela já auxilia muito, né? Mas a gente precisa sempre ter uma boa avaliação nesse sentido. Independente se a pessoa procura primeiro o psicólogo ou primeiro o psiquiatra, esse profissional tem que sempre estar muito atento a isso. Porque, por exemplo, se o paciente me procura para terapia e coisas assim, para um quadro de ansiedade, eu preciso avaliar se todas as técnicas, se tudo que eu vou utilizar com ele tem condição naquele momento de aplicar. Porque, às vezes, o quadro é tão intenso que ele não consegue, inclusive, estar em terapia. E aí é muito importante ter essa sutileza de encaminhá-lo primeiro ao psiquiatra, para ele, através da medicação, ter um controle disso, baixar um pouco, e aí sim ele vir para o tratamento da terapia. Correto. Então, sim, eles são muito complementares. E a terapia, ela faz uma grande parte desse tratamento. É muito importante. Sim, com certeza. Ela é muito importante. Ela é uma das mais indicadas, na verdade, para o tratamento da ansiedade. Pelo fato do profissional estar conversando com o paciente vai dissolvendo, vai falando. Vamos dizer, tipo, alguns traumas que nós conseguimos falar só com o profissional, né? É super, né? E fala com Deus e todo mundo, mas parece que é com o profissional que a gente tem a segurança para poder estar falando a respeito, né, doutora? Com certeza, e isso é importante, né? A psicoterapia auxilia muito, né? Porque você falando, né, como você disse, colocando muito do que acontece, você tem a possibilidade de se conhecer melhor, né? Você olha mais para você mesmo. Então, você aprende muito num processo de psicoterapia como é que você responde às coisas, se a maneira como você reage às coisas é uma maneira que te ajuda ou que te prejudica. Quando a gente responde com um quadro de ansiedade muito intenso, a gente está, com certeza, se prejudicando, né, nas situações. E aí, na medida que você vai se conhecendo, que você vai entendendo o que causa ansiedade para você, quais são os gatilhos de crises de ansiedade, né? Como é a sua resposta frente a situações adversas, tudo isso, quanto mais você conhecer, mais chance você tem de modificar, né? Que é o que a gente fala muitas vezes. A psicoterapia oferece a chance de identificar os aspectos seus, da sua própria vida, e mais do que isso, né? Que aí vem o mais importante, que é mudar, buscar ter novas respostas, ter uma maneira mais saudável de reagir frente às coisas, né? Se a ansiedade é algo que a gente tem mesmo, é inerente ao homem, a gente precisa aprender, na verdade, como usá-la a nosso favor cada vez mais. E aí, com certeza, um processo de psicoterapia auxilia bastante nesse sentido. Doutora, certos traumas que, de repente, não sei, de repente a gente até carrega com a gente, do nada pode desencadear a ansiedade, a depressão.
menos a gente espera, já existe isso. Pode sim. Na verdade, muitos eventos que a gente viveu, que são às vezes chamados traumas, né? E nem sempre a gente se recorda efetivamente, diretamente deles, né? E aí, quando você vivencia uma situação semelhante àquela, você pode não ter essa percepção imediata, essa memória, né, de forma tão explícita. Mas, de alguma forma, o seu cérebro reage a isso. Então, pode, sim, desencadear os processos de ansiedade e tudo. A gente fala muito, por exemplo, dos eventos do estresse pós-traumático, né? Que a pessoa vivencia, por exemplo, um assalto, um sequestro, e depois disso ela desenvolve vários sintomas de ansiedade. Depende da intensidade, né? Cada um à sua maneira, mas sim, ele tem medo às vezes de passar de novo naquele lugar onde aconteceu. Situações parecidas, ele ouve a notícia e já começa a ter os mesmos sintomas do que ele teve naquele momento. Exato. O inconsciente, ele pode... Não temos conhecimento do inconsciente, né? Lógico, mas ele pode estar guardado esses traumas depois, como o doutor mesmo falou, um gatilho. Então, isso sim, gera... Com certeza, a gente tem esses mecanismos, sim. Inclusive, a gente fala do inconsciente, mas os nossos próprios mecanismos cerebrais, né? A gente tem muitos aspectos aí que não está acessível para a gente o tempo todo. E eles funcionam, com certeza, de uma forma que podem desencadear aí, muitos sintomas, tanto de depressão quanto de ansiedade. Então, a terapia mais indicada para esse caso é a psicoterapia? A psicoterapia é muito indicada. De novo, eu ressalto que ela não é a única, né? A gente tem um processo de reabilitação, um processo que vai trabalhar de formas não tão diretas, mas ela é, sim, muito indicada. Existem diferentes abordagens, né, dentro da psicologia aí, que cada profissional trabalha numa linha teórica da psicoterapia. E, às vezes, é muito comum perguntar qual que funciona mais. A gente tem a psicanálise, tem a terapia cognitivo-comportamental. O que muda é a maneira como esse profissional vai enxergar o ser humano e a maneira como ele vai intervir. Mas, em linhas gerais, todas elas são eficazes. Eu diria que o maior diferencial é a maneira como o paciente, como a pessoa que busca essa psicoterapia, a forma como ele está engajado no tratamento, a maneira como ele vincula e se sente com liberdade, à vontade para conversar com esse profissional, para esclarecer dúvidas, né? Isso é o que diferencia, mais do que as linhas de abordagem. Isso é importante. Davi, já vou com você aí, tá? Só um minutinho. Vou conversar um pouquinho com o doutor de novo agora. Doutor, quanto tempo de tratamento é necessário para a ansiedade, o quadro da ansiedade, na verdade? Tá, essa é uma pergunta muito frequente, né? Às vezes na primeira consulta a pessoa já pergunta, né? Do tipo, quando que eu vou ficar livre de você, né? Então, Aderi, essa também é uma pergunta muito, assim, o tratamento é individualizado, né? Então, assim, cada paciente tem o seu tempo devido a vários fatores, né? Vou falar os fatores que a gente avalia para definir um certo tempo de tratamento. Então, a gravidade do quadro, tá? Então, se é um quadro leve, se é um quadro moderado, se é um quadro grave, e o que vai delimitar é o impacto na vida da pessoa, tá? E a intensidade dos sintomas, tá? A forma que ela adere ao tratamento, né? Então, a gente já está falando aqui sobre os diferentes tipos de tratamento, né? Medicamentoso, psicoterápico. Vamos falar também sobre outras medidas de hábitos de vida, né? O quanto que a pessoa adere em tudo que é proposto também influencia. O quanto mais precoce ela buscar também influencia, tá? Então, assim, é muito mais amplo do que você falar alguma coisa protocolar, né? A gente tem poucos protocolos em psiquiatria, né? E mesmo esses poucos protocolos, eles não servem para todos os casos, né? Então, por exemplo, você vai dar um antidepressivo, né?
Se é o primeiro tratamento, você deixa de 6 meses a 1 ano. Se é o segundo, você deixa de 1 ano a 2. Isso mais na depressão, mas a gente pode extrapolar para a ansiedade também. Mas não é só isso que influencia, né? Porque se durante esse tempo ele voltar a piorar, ou então se ele depende só do remédio, né? Ou então se ele toma de forma errada, se ele para antes. Então, acho que tem vários fatores que delimitam. Mas assim, o que eu posso dizer, para não deixar sem uma resposta exata essa pergunta, que normalmente um tratamento bem sucedido para ansiedade, ele tem duração máxima de 1 ano. O tratamento que eu quero dizer assim, o segmento com a gente, né? A gente depois pode, né, decorrendo, por exemplo, de 1 ano, a pessoa sucedeu bem no tratamento, ela pode parar de me visitar, no caso a gente vai suspender a medicação, e dependendo do tipo de terapia que ela está fazendo, ela também pode interromper. Só que a terapia, não vou nem entrar nesse assunto, que a doutora Thalia já falou, que é mais complexo ainda, né? Você tem terapias que duram 1 mês, tem terapias que duram anos, tá? Então depende muito do quadro em si, tá? Bom, terapia é gostoso, né? Seria bom fazer toda semana, né, doutora? Sim. Quem que não gosta de fazer uma terapia, né? Aliviar, tirar bom. toda... Parece que sai toda a tensão. Como eu acabei de falar agora há pouco, tem pessoas que não conseguem estar falando para qualquer um que está sentindo naquele momento. No meu caso mesmo, eu já prefiro procurar um profissional, sentar e falar realmente. Aquela liberdade já vem com a gente com o profissional. Exato. Eu falo que e o mais bonito e o mais bacana disso, de estar em terapia, é você ter um momento que é muito seu. Né? E às vezes é o único do nosso dia. A gente está em meio a tantas coisas e quando você está ali na hora, no seu momento, no seu horário da psicoterapia, é o momento que você está realmente muito com você mesmo. Né? Eu até, em todas as minhas entrevistas, até comento para o pessoal de casa o seguinte, né? Lógico que, primeiramente, temos nosso Criador, Deus, né? Mas temos vocês, né? Deus preparou vocês para cuidar da gente. Então, é o que eu falo, temos sim Deus, primeiro, mas temos nossos profissionais aqui para cuidar da gente também. Então, tem pessoas que não aceitam, que acham que uma igreja só vai curar, ou nada contra, a gente procura a ajuda que quer, né? Mas eu acredito que os profissionais estão hoje aqui com a gente, é para isso mesmo, para poder nos ajudar, né? Sim. Com certeza. Amém. Então, muitas perguntas aqui. Bom, doutora, já falou qual o tipo de terapia mais indicado, né? Vou voltar com o doutor Tiago. Doutor Tiago, se houver uma demora na procura do tratamento, o que pode acontecer? Então, como eu falei, né? Isso vai impactar tanto na intensidade do transtorno, né? Como eu falei, assim, a ansiedade, ela pode se piorar, né? Então a preocupação tende a ficar mais frequente, né? Aquela insônia, ela vai potencializando também. O apetite também, a pessoa come, se ela tiver com aumento de apetite, ela vai comendo mais, ela vai ficando com uma baixa autoestima, né? Ela estar acima do peso, não conseguir emagrecer, gera mais ansiedade. Então é um círculo vicioso, tá? Então essa demora pode acarretar uma piora do transtorno e algumas vezes também a demora na eficácia do tratamento, né? É aquela pessoa que precisa de alguns meses até começar a sentir alguma melhora, tá? Então, assim, o ideal é sempre de forma precoce. Acho que aí funciona como qualquer doença da medicina, né? Não é você esperar aquilo ficar alguma coisa muito grave para você buscar, né? O grande problema é que na psiquiatria as pessoas deixam a coisa piorar muito, né? Então, em consultório, a gente recebe normalmente casos moderados a grave. Quando a pessoa tem alguma coisa leve, ela não procura. Diferente de você ter uma tosse, né? Diferente do que a gente vê no pronto-socorro. As pessoas vão até demais por queixas simples, porque a tosse pode ser uma pneumonia, pode ser um câncer, né? Mas ninguém pensa que sintomas psíquicos também podem, né, se você não buscar um tratamento, piorar e virar algo mais grave. Inclusive a ansiedade, né, ela pode gerar outros transtornos, como a depressão, que a gente comentou naquela pergunta. Um quadro de ansiedade pode, não é que ela causa, tá?
mas ela pode aumentar o risco, se você tiver essa predisposição genética, de fazer um quadro psicótico, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, né? Então ela pode deflagrar outro sintoma, porque a verdade é que a ansiedade é um over cerebral, certo? É um cérebro funcionando acima, e isso vai comprometer todo o sistema. Então vai aumentar a chance, inclusive, de doenças físicas. Então você tem, por exemplo, um quadro de ansiedade que causa uma insônia muito grande, tá? A insônia abaixa o nosso sistema imunológico, certo? O próprio quadro de ansiedade faz isso também, né? A insônia faz isso mais ainda. Com o seu sistema imunológico baixo, você está mais propenso à doença. Então a gente vê isso. Quando a pessoa está muito estressada, muito ansiosa, ela começa a ficar doente fácil. Qualquer coisinha ela fica doente. Tem uma gripe, fica de cama, né? Começa a ter... você vê uma pessoa que dorme mal, ela tem alteração até na pele, na forma de agir durante o dia, né? A cognição fica alterada. Sistema cardíaco também, se a pessoa tem síndrome do pânico, não é uma doença cardíaca, mas aquela batedeira frequente, aquela falta de ar pode causar lá na frente uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, né? Então, ela pode se ramificar até para doenças físicas, né? Os sintomas físicos, aparecem dores crônicas, a pessoa tem uma dor por outro motivo, ortopédica, e começa a piorar aquela dor, incapacita mais aquela pessoa para fazer as atividades. Então, assim, ela vai ramificando, né? Qualquer doença psíquica se ramifica até para as doenças corpóreas. A bem da verdade é que corpo e mente é a mesma coisa, né? A gente separa, mas eles estão conectados o tempo todo. Porque tem pessoas que eu já vi que reclamam que tem dores no corpo todo, mas está ligado a... né? Os aspectos emocionais, né? É um dos sintomas também, né? Eu esqueci de pontuar, né? As dores no corpo, né? Porque a fibromialgia, ela não é, doutor? É uma doença, a gente chama aí de uma doença combinada, vamos dizer assim, né? Ela é uma doença que tem aspecto psíquico, mas ela tem um aspecto físico também. É que nem a gastrite, né? Então as pessoas falam assim, muitas vezes falam, doutor, eu tenho gastrite nervosa, né? A gente não usa mais esse termo, tá? Mas não é de todo errado falar, porque a gastrite, todo quadro de gastrite, tem um componente psíquico. Então, quando a gente está mais ansioso, a gente piora a gastrite, né? Piora a evolução daquela úlcera. Qualquer doença do trato gastrointestinal, inclusive, pode e tem um aspecto psicológico, um aspecto psíquico, tá? Tanto que um gastrologista, o gastroclínico, né? Ele normalmente tem um vasto conhecimento sobre as causas psiquiátricas, né? Porque quase metade dos quadros gastrointestinais tem um componente psíquico que é assim, se você não tratar, não vai melhorar. Não adianta tratar aquela gastrite com todos os remédios para diminuir a acidez e não tratar a ansiedade, ela vai continuar ocorrendo, né? Então, justamente por ser o sistema mais primitivo do corpo, né? Ele está diretamente conectado aí, ao nosso sistema nervoso, tá? Então, sim, tem várias doenças com aspecto, que o aspecto psicológico precisa ser resolvido. A fibromialgia é uma delas, muito clássica, né? E, segundo informações que eu tive, 80% das doenças físicas são provocadas pelo fundo emocional, correto? Um componente, né? A gente não fala de causa direta, né? Causa direta você falar assim, por exemplo, a pneumonia causada por essa bactéria. Aí é uma causa direta. Se não tem a bactéria, não tem doença. No caso das doenças, como a gente falou, fibromialgia, gastrite, doenças reumatológicas, autoimunes, né? Elas são doenças multifatoriais. Então, você tem um aspecto psíquico, que muitas vezes piora ou corrobora ou mantém a doença, mas você tem um aspecto também físico, né? No caso do sistema autoimune, os anticorpos, né? A genética, correto, certo? Então, você tem vários fatores combinados. Porque eu falei que é uma doença que tem um aspecto psíquico, mas ela é uma doença, né, multifatorial. Ela tem outros fatores que também influenciam. Porque senão, todo mundo com ansiedade desenvolveria, por exemplo, uma gastrite. Não é o caso, né? Então, tem que ter todos esses fatores combinados. Doutor Tiago, tem casos que, mesmo estando medicado, pode haver crises? Sim. Por vários motivos, né? Às vezes você está sendo medicado errado,
é uma possibilidade, né? Nós erramos também, né? Mas o que é mais comum é a pessoa estar tomando, às vezes, o medicamento certo, mas uma dose inferior, ou da forma errada, né? Ou então o quadro não respondeu àquela medicação. Você deu a medicação, é como eu sempre falo, né? Nós lemos estudos científicos que são estudos com 1.000, 5.000, 10.000 pessoas, você vai ver a probabilidade daquele remédio ser eficaz. Então, a probabilidade, por exemplo, aquele remédio foi eficaz em 60% das pessoas. Ou seja, 40% não responderam. Tá? Não existe um remédio, principalmente em psiquiatria, que é 100% eficaz. Muito longe disso, né? Acho que o máximo que a gente tem de eficácia em estudos é 70%, 75%. Tá? Com antidepressivos, tem muitos que são abaixo de 50%. Então, é o que eu sempre falo, o tratamento é individualizado. Cada pessoa se dá bem com o remédio. Aí entra também fato de efeitos colaterais, né? Então, e muitas vezes aquele remédio pode não ter dado certo, e aí a pessoa tem crise. Ou o que acontece muitas vezes é o que a gente chama de melhora parcial. A pessoa tem 5 crises por dia. Você deu um remédio, ela passou a ter 5 por semana, mas ela ainda tem crise, né? Ou às vezes a pessoa está estabilizada, sem crise de pânico ou crise de ansiedade, e acontece alguma mudança na vida da pessoa e ela tem uma crise. Alguém falece, ela volta a ter ansiedade, né? Ela tem algum trauma, como a doutora Thalita falou, volta a ansiedade. Então, assim, acho que a questão complexa da psiquiatria é que você está sempre lidando com vários fatores o tempo todo. Não é só o aspecto físico, né? Não é só um remédio que vai agir naquela causa e enquanto em uso, por exemplo, um remédio para diabetes, controlou a diabetes, se a doença não evoluir, normalmente evolui, né? Mas se a doença não evoluir, aquele remédio vai ser eficaz o tempo todo, né? Não é, a gente está tratando de pessoas em um mundo com muitos acontecimentos, né, a todo momento. Correto. Eu vou passar um pouquinho com o Davi para ele. Então, doutor, tem muitas pessoas perguntando sobre alguns sintomas de depressão em crianças, para saber se é depressão, se é alguma coisa. Tá, vamos lá então, né? Depressão é um tema que gera bastante dúvida, né? A depressão em crianças, né, como eu falei, né, ela é diferente da depressão do adulto, né? Vamos dizer assim que não gosto de usar também essa palavra porque tem casos e casos, mas a depressão do adulto é mais fácil de você fazer um diagnóstico, porque a pessoa tem consciência do que ela tem, algumas vezes, né, algumas vezes também não tem, e os sintomas são mais exacerbados, tá? No caso de crianças, muitas vezes ela não vai relatar que ela está com depressão. Ela não vai falar que ela está com tristeza. Dependendo da idade da criança, ela nem sabe nomear a tristeza, né? Então, você vai ter que observar, na verdade, os hábitos de vida dela. Como que está, por exemplo, a alimentação dela? Ela está comendo menos? Ela está comendo mais? Né? O sono está prejudicado? Ela está se queixando de dor? Ela está, por exemplo, evitando de ir na escola? Ela era uma criança com um círculo de amizades muito intenso, de repente ela parou de ligar para os coleguinhas, não quer fazer festa, que ela sempre gostou, tá? Então você vai ter que observar, vamos dizer assim, os sintomas indiretos, né? Que a gente chama também de relatos objetivos, né? Que é o que é observado, ou seja, que os pais observam ou que quem cuida observa, e menos o que ela diz. Lógico que o contato com a criança é sempre importante, né? E muitas vezes o contato com a criança, na análise da criança, você não vai fazer simplesmente conversando, você vai fazer brincando, né? Fazendo atividades de interação, tá? Então, isso é uma orientação também para os pais, né? Veja como ele brinca. Ele gosta de desenhar, veja como estão os desenhos. São desenhos que mudaram, são desenhos agressivos, são desenhos... ela usava muitas cores, agora ela está pintando em preto e branco, ou até parou de desenhar. Então, eu acho que são essas as formas mais fáceis. Lógico que depende muito da idade da criança, tá? Se a gente está falando de uma criança de uns 10 anos, é diferente de uma criança de 5, ou de 3, 4 anos, tá? Uma criança de 10 já vai conseguir conversar um pouco melhor sobre o que ela sente, tá? Mais ou menos isso.
A Ana Cristina Pisol, ela pergunta que ela está sentindo tudo esse tipo de que foi falado hoje. Ansiedade, tristeza. O que ela deve fazer? Certo. Como que é o nome dela? Ana Cristina Pisol. Ana Cristina, tá. Bom, Ana Cristina, o que eu recomendo para você, né, se você está passando por esse sofrimento, é procurar ajuda, tá? Então, assim, procurar ajuda pode envolver um profissional da psiquiatria e pode envolver um profissional da psicologia. Essa é uma dúvida muito frequente também. Quem buscar, né? O que eu falo, busque ajuda, tá? Não fique na sua casa sentindo isso, esperando passar sozinho, tá? Ajuda é sempre bem-vinda, tá? Se você for num psiquiatra, ele vai poder te orientar. Se você for numa psicóloga, ele também vai poder te orientar. Inclusive, né, pode encaminhar para o outro. É muito difícil você fazer essa triagem se você precisa de um remédio, se você precisa de terapia, se você precisa dos dois, tá? Então, é muito comum eu fazer essa troca com as psicólogas que eu trabalho. Alguns pacientes a gente até encaminha direto para a terapia, porque a gente julga que não é necessário medicamentos. E muitas vezes eu recebo o contrário também, psicólogas que avaliaram e viram que antes de começar a terapia é importante o medicamento para aliviar aqueles sintomas. Quando os sintomas são muito intensos, o processo terapêutico também fica dificultado. Então, é por isso que a doutora Thalita falou sobre a importância da combinação dos dois. Mas procure ajuda, tá? O que for mais fácil para você, o que tiver mais acessível. Ana, nossa amiga, cake designer profissional, faz um bolo delicioso. Realmente até quero mandar um beijo para ela e realmente senti mesmo que ela não estava muito boazinha, porque faz dias que eu não converso com ela. Mas vamos passar depois o contato do Dr. Tiago com a doutora Thalita, Ana. Eu te dei um toque aquele dia. Procura um especialista médico, né? Que você vai ficar bem, tá? Beijo, te amo. Doutor, a insônia, ela só resolve com medicamento? E também o que falar para aquelas pessoas que estão em depressão, não dormem bem, sempre estão irritadas, mas não querem tomar um medicamento, por exemplo, de tarja preta, porque pode ficar dependente ao medicamento. Mas não é melhor tomar um medicamento e estar feliz, viver a vida bem, do que achar que vai ficar tomando um medicamento aí e ficar dependente dele? Então, assim, a gente falando aqui parece simples, né? Você está com insônia, você toma um remédio e você melhora. Então, respondendo a primeira parte da pergunta, não, tá? Muito pelo contrário, tá? A insônia, ela vai ser tratada de diferentes formas que podem incluir um remédio. Agora, você sempre tem que orientar outros fatores, tá? Inclusive, na minha prescrição de um tratamento para a pessoa dormir, que existem, inclusive, remédios que não são tarja preta, tá? Que a gente até prefere usar, né? Porque são remédios que são mais seguros, a pessoa não vai criar uma dependência. Eu faço um contrato com ela. Eu falo, olha, eu vou te passar o remédio, mas você vai ouvir tudo que eu tenho para falar que você deve mudar nos seus hábitos de vida. Dentre eles, tomar menos café, principalmente após as 5 da tarde, ou qualquer outro estimulante, né? Lembrar do chamate, a população do Rio toma bastante. Refrigerante é estimulante, chocolate é estimulante, tá? Muito comum aquele chocolatinho à noite, que pode estar influenciando no seu sono. Mas assim, olha, hoje em dia o campeão de prejuízo de sono são telas. Televisão, computador e celular. Celular é assim, ó. Eu já pergunto assim, quanto de celular você fica à noite, né? Porque as pessoas ficam tanto que, inclusive, antes de dormir, ela dá aquela checadinha na rede social, que é assim, o que vai acabar com o seu sono, porque você vai abrir o WhatsApp, alguém vai ter mandado alguma coisa em algum grupo, você vai ver uma notícia no Facebook, você vai ver uma foto no Instagram e aquilo vai para a cama com você. E vai a noite toda. Vai a noite toda, né? Nós não somos seres, né, infelizmente, que a gente funciona no on e off, né? Você vai lá, agora eu estou acordado, trabalhando, fazendo tudo que eu gosto e agora eu vou dormir, aperta o off e dorme. Não, isso inclusive
com a idade vai piorando. A dificuldade para você iniciar um sono vai sendo cada vez mais intensa. Então você tem que preparar o seu sono, que a gente chama de higiene do sono, ter bons hábitos à noite para que você não tenha problemas de sono, não ficar trabalhando até a hora de dormir, não ver TV sentado na cama, deitado na cama, né, trabalhando até tarde, né? A gente precisa de várias atitudes na nossa vida, inclusive à noite, né, principalmente à noite, para que melhore o nosso sono. A questão do tarja preta, né, para dormir, é o seguinte. Então, assim, você tem vários tipos de remédio, que inclusive não são tarja preta, esses remédios hipnóticos, remédios antidepressivos que ajudam a dormir, tá? O que eu falo é o seguinte, para quem não quer tomar um remédio, né, busque um profissional para que ele possa fazer essas orientações. E às vezes até dar um remédio que não seja tarja preta. Eu particularmente não gosto muito. Eu só dou tarja preta quando realmente é necessário por um tempo. Faço esse contrato, já falo que um dia a gente vai tirar esse remédio, tá? Então, conversando com um profissional, ele pode te explicar. Se você quiser, use esse vídeo que vai estar na internet, mostra para ele como a nossa forma de pensar não é só dar remédio e a pessoa ficar dependente, entendeu? Você fazendo um tratamento com um bom profissional, você não vai ficar dependente. Por quê? O profissional não vai deixar. Quem tem a prescrição somos nós. Então, se a gente não prescreve, a pessoa não toma. Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Thalita. Doutora, o que fazer durante uma crise de ansiedade? Bom, a primeira coisa que eu costumo sugerir é não tente lutar contra a ansiedade nesse momento. Muitas vezes por medo, assustado pelos sintomas, a gente tenta desesperadamente lutar contra aquilo. E aí o que acontece? O nosso cérebro, que já está em alerta, né, com todo esse processo de ansiedade, de preocupações, ele vai liberando substâncias químicas no nosso corpo que vai cada vez agitando mais. Enquanto a gente luta para escapar da ansiedade, na verdade a gente manda informação para o cérebro cada vez mais para ele ficar em alerta. Então a gente cria um ciclo, né? Eu fico mais agitado, eu mando informação, o cérebro entende que ele precisa deixar esse corpo em alerta e aí o corpo vai sentindo todos aqueles sintomas. Então, tente não lutar contra isso, embora seja bem difícil, né, na hora da crise. Qual que é a ideia num momento como esse? O contrário, tentar relaxar, né? Um dos principais recursos que a gente tem nesse sentido são as técnicas de respiração. Respiração profunda ou diafragmática, cada pessoa fala com um nome, mas é basicamente respirar bem devagar e bem profundamente durante uma crise, né? Parece uma coisa boba quando a gente fala, nossa, mas respirar, né? Será que isso vai me ajudar? E ele realmente, a gente tem muitos estudos nesse sentido, que ele é uma das questões mais eficazes para uma crise, para um momento de crise de ansiedade, justamente porque ele rompe aquele ciclo que eu falei anteriormente. Certo. Ele manda a informação para o cérebro de que é hora de relaxar, então o cérebro entende que não é mais para deixar aquele corpo em alerta, né? Junto de respiração, a gente usa também muito a questão da mentalização. Mentalização é basicamente você criar ou recriar imagens, né? Visualizar. Na hora da crise, tentar resgatar da sua memória, a gente usa muito a memória nessa técnica, mas resgatar nessa memória lugares que são bons, que te causam bem-estar, tentar visualizar esses lugares, esses ambientes, situações que são aconchegantes para você. Então, se você consegue visualizar coisas que te fazem bem, também aumenta muito a possibilidade de você diminuir a crise, né? Os atletas usam bastante quando eles estão antes de uma competição, de uma prova, né? Eles usam muito desse artifício da mentalização para concentrar-se, né? E para baixar a ansiedade dele. Então, é visualizar, muitas vezes, né? A gente usa o relaxamento progressivo corporal,
que é uma técnica de tensionar e relaxar os músculos do corpo. É muito importante também no momento de crise. Eu sugiro sempre, quando está acontecendo, está percebendo aquela crescente dos sintomas, busque lugares abertos, lugares arejados, né? Lugares de preferência que tenham uma vista boa. Tenha conversas nesse momento que possam funcionar como distratores, mas conversas que sejam mais calmas, músicas mais calmas, né? Então, pense sempre que a ideia é baixar tudo aquilo que está acontecendo, é relaxar, né? De novo, no momento da crise, é muito difícil fazer tudo isso. Então, o que pode ser bem legal de fazer? Não faça só na hora da crise. Comece a fazer coisas assim durante o seu dia, né? Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, o que também seria pior, fazer tudo ao mesmo tempo. Não serve para todo mundo, todas as técnicas. Cada pessoa vai se adaptar melhor a alguma. Mas procure fazer durante o seu dia a dia, porque aí, quando a crise vem, quando os sintomas estão bem intensos, você tem mais chances de resgatar esse repertório. Você já sabe como fazer. Ele já vem quase que automático. Ah, que bom. Bom, agora eu só vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Tiago. Obrigado, doutora. Obrigada. Doutor Tiago, quando passamos a reduzir a medicação por orientação médica, pode haver sintomas desagradáveis? Sim, tá. Então vamos lá. Na verdade, assim, a retirada da medicação, né? Como que ela vai funcionar? Então, você deu uma medicação que foi efetiva, julgou que ela já está no tempo. Então, assim, é importante essa questão da retirada, gente, que é o tema que mais causa confusão, né? Porque quando a pessoa começa um remédio e ela está bem, ela não vê sentido em tomar o remédio. Ela fala, eu estou bem, né? Só que eu sempre uso a analogia dos antibióticos, tá? Então, vamos supor, você tem uma sinusite, você precisa tomar um antibiótico por 2 semanas. Tem uma pneumonia, precisa ser por 1 mês. Outros quadros é por mais tempo. Antes desse tempo que o médico estipulou para você, você vai se sentir melhor. Mas qual que é a ideia? Você vai tomar o remédio para manter o tratamento, para que quando você retire esse remédio, você não tenha mais os sintomas. No caso da infecção que eu dei o exemplo. Então, com tratamento, qualquer tratamento psíquico é a mesma coisa, tá? O uso de antidepressivos, você estipula um tempo, esse tempo que eu falei de 6 meses, de 1 ano, normalmente a gente conta, é o período de manutenção. O que é o período de manutenção? É depois que você chegou numa remissão dos sintomas. Então, você conta um tempo, e aí cada caso vai ter o seu tempo, que você julga necessário para quando você tirar, a pessoa não sentir sintomas de ansiedade. Mas o que acontece muitas vezes, tá? Como eu falei, não são remédios que causam dependência, mas existe existe os sintomas que a gente chama de descontinuação, tá? Que eles vão ser muito intensos, principalmente quando você tirar de forma abrupta, tá? Então, assim, depende da forma que você tirar. Então, se você tirar um remédio muito rápido, ou às vezes até de uma vez, como as pessoas fazem por conta, você vai ter sintomas de retirada importantes. Tem antidepressivos que dão esses efeitos mais intensamente, como é o caso da venlafaxina, tá? Que tem um efeito de descontinuação muito desagradável. Então, isso o médico vai te orientar qual que é a velocidade de retirada. Às vezes ele pode retirar num mês, às vezes ele pode retirar numa semana, às vezes ele pode retirar ao longo de alguns meses, tá? Então, depende muito da dose e do tipo de remédio. Mas podem haver sintomas. Os sintomas são justamente o oposto do que a pessoa está tratando, tá? Pode ser sintomas aí, os sintomas que eu falei de ansiedade, mas algumas vezes pode ser mal-estar gástrico, tá? Pode haver tremores, tonturas, náuseas, certo? A pessoa pode voltar a ter algum pouco de insônia quando ela reduz a dose, se for uma redução rápida principalmente, sintomas físicos, tá? Então pode acontecer, mas por isso que é muito importante, né, que seja feito com orientação médica, tá? Correto. Doutor, já vou para a última pergunta já. Como funciona o segmento do tratamento feito pelo psiquiatra? Tá. Então, basicamente falando, né, a gente faz avaliação, né, então, nós psiquiatras somos médicos, então, como todo médico, ele vai se basear em um diagnóstico, tá?
Então, por meio dessa avaliação, que pode incluir exames, pode incluir uma avaliação por uma psicóloga ou por outro profissional, você vai fazer um diagnóstico e você vai delimitar um tratamento, dentre as possibilidades que a gente falou, certo? E aí você vai ter uma avaliação frequente. E aí é de caso a caso, né? Tem casos que você vai ter que reavaliar essa pessoa mensalmente. Tem alguns casos, como eu faço muito na minha prática, no começo, o ideal é que a pessoa não espace muito a sua consulta. Mas algumas vezes, por inúmeros fatores, às vezes da pessoa, às vezes do próprio tratamento, você espaça o tratamento. Ou seja, você dá uma prescrição e fala para ela voltar em 2 meses, em 3 meses. Eu faço isso comumente, quando é possível, né? E se a pessoa topar, até para dar um alívio, para que ela possa investir numa terapia, né? Muitas vezes os medicamentos têm um custo, né? Então você faz isso para adaptar o tratamento para a realidade da vida da pessoa, tá? Então eu sempre tento ao máximo espaçar. Lógico que um tratamento muito espaçado você vai ter menos avaliações e acaba sendo menos menos ideal, vamos dizer assim, porque o tratamento envolve conversa, né? Vamos dizer, numa consulta de 1 hora você não fala só de remédio, você fala da vida da pessoa, você dá orientação, né? Você pode eventualmente a gente não faz terapia numa consulta psiquiátrica, eu pelo menos não faço, mas você faz orientações terapêuticas, a consulta é terapêutica, como eu falo, né? Então, só que isso é caso a caso. Eu tenho pacientes que vêm mensalmente e gostam de vir mensalmente. Já outros já gostam de vir mais espaçado, né? Ver a cada 3, 4, eu tenho pacientes semestrais também, tá? Então isso vai muito de caso a caso, mas normalmente a gente pede avaliações regulares para você estar fazendo um acompanhamento daquele tratamento. Tá? E a possibilidade de cura? Respondendo a pergunta do internauta, né, que eu acho importante falar. Então, assim, né, em relação à cura, né, que é uma pergunta muito frequente, o que eu gosto de falar para uma pessoa com quadro de ansiedade, que é muito comum essa pergunta vir na primeira consulta, né? A gente nem falou do tratamento e a pessoa falou: doutor, quanto tempo eu vou ter que me tratar? Né? A pessoa já está fazendo as contas, ansiosa, né? Já está ansiosa, exatamente. Então, a pessoa ansiosa, ela já está antecipando a cura, né, que ela vai ter futuramente. Então, o que eu gosto de falar? Vamos nos ater ao presente, tá? Vamos nos ater a todas as modificações na sua vida, ao tratamento que você vai fazer, porque focar no presente já é parte do tratamento da ansiedade. Não vamos nos preocupar tanto com o dia de amanhã, né? Então já faz uma parte do tratamento. E dessa forma, a cura tão desejada vai chegar mais cedo. Tá certo? Davi, dá uma boa noite para todos aí da live, um obrigado. Então, quero agradecer a todos que assistiram ao nosso programa, agradecer ao Dr. Tiago, a doutora Thalita pelas ótimas informações e dizer que quem ganhou o kit Beleza da Drogaria Santa Cruz foi para Maria Luzia. E agradecer a todos que mandaram pergunta. Desculpa se não conseguimos fazer todas as perguntas para o doutor, que tinha muitas e o tempo é curto, que dá para fazer mais umas 3 entrevistas ainda. Mas o doutor pode responder depois através da live na entrega, né, doutor? Sim, claro. Podem direcionar as perguntas para mim depois e a gente vai respondendo, né? Posso responder na minha página também, enfim. A gente sempre vai tentando esclarecer, que eu acho que esclarecimento é a base de tudo. Tudo. Né? Para a pessoa ter uma consciência e buscar um bom tratamento, ela precisa de esclarecimento. Doutora Thalita, a sua última palavra, por favor. Bom, eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante e tão atual, né? Então, muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, tá? Doutor Tiago. Exatamente como a doutora Thalita falou, né? É um tema muito atual. A ansiedade, ela passou, né? Está passando os níveis de depressão no mundo até. Então, é um tema muito frequente, tá? Que eu recebo bastante. Então, agradeço aí pelo convite, a oportunidade de falar de um tema importante.
ficamos à disposição para novos encontros. Aí já surgiu uns 3 novos temas aí para a gente falar. Então já vamos fazer o seguinte, doutora Thalita, doutor Tiago, já estão convidados. É só a gente marcar de novo a próxima entrevista e mudar o tema também e continuar mais um pouco com esse, porque eu acredito que ficou bastante perguntas, né, Davi? Sim, tem bastante perguntas ainda, mas a gente agradece a todo mundo que está compartilhando, que está assistindo. E uma boa noite a todos. Exato. Eu quero agradecer à doutora Thalita Fernandes e ao doutor Tiago pela vinda na Hora TV no programa da Hora. Quero agradecer a todos de Tietê, região, Brasil, que sempre estão acompanhando o programa da Hora. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser.